Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aí com a nossa série da secretária. Então eu vou mostrar aqui as novas atualizações, a nova tool de agendamento que eu coloquei com a integração com o Google Calendar. E vamos lá que tá bem legal. Bom, primeiro, só para mostrar algumas mudanças no código, eu adicionei esse transcribe controller test, só para eu não ficar precisando falar com a secretária aqui toda hora que eu for fazer um teste. Então eu já passo o input direto, porque senão eu vou ficar gastando meus tokens de transcrição e de text to speech também. Então eu só passo aqui a transcription que eu quero testar e ele já faz a orquestração ali da LLM bem certinho, sem precisar de transcrição e nem o TTS. Aí fora isso, vamos entrar aqui no nosso controller. Aqui ficou a mesma coisa. O que mudou mesmo foi a adição de tools. Então eu adicionei basicamente duas, que é a de criar um evento no calendário. Então eu integrei com o Google Calendar, como eu havia falado, e também o de checar calendário, que é para basicamente listar os horários disponíveis, listar as reuniões que tem no certo dia, etc. Eu mudei também um detalhe aqui no Start Prompt para adicionar esse detalhe aqui, ó. Porque basicamente aqui o que eu estou falando é para se o usuário falar uma data relativa, ele adicionar a data de hoje, que é o new date. Porque nos meus testes eu estava querendo, por exemplo, cria um evento chamado reunião amanhã às 2 horas. Só que a LLM não sabe que dia é hoje. Esse era um problema. Então eu já passei ele como um start prompt, já passando no new date para ele se localizar e saber que hoje é dia 30, por exemplo, é o dia de hoje. E aí amanhã seria dia 31. Bom, então vamos passar aqui pela tool de criar o evento do calendário. Basicamente, o que eu criei é um arquivozinho do Google na pasta de services. Então, a gente vai ter o nosso escopo, que é o de calendário. Na Google, tudo funciona com umas certas permissões na Google Cloud Platform. E aí, eu pego o token, que ele salva num arquivo JSON, e as credentials que eu exportei lá do meu projeto do GCP. E aí tá aqui nesse arquivinho JSON. A partir dele, ele cria esse outro JSON chamado token. Aí para fazer a autenticação, eu basicamente conecto minha conta no Google e faço a autenticação e aí ele cria esse arquivo. Ainda está um processo bem manual, é bem simples só para ver funcionando, mas depois eu quero poder deixar isso dinâmico, né, para o usuário colocar a conta dele e, e ficar criando ali na conta que ele quer do Google. Bom, e aqui está a função em si de criar evento. Então lá na tua a gente sempre recebe o summary, start e o end. E aí a gente cria o payload como a Google espera. Então vai ser o summary, o start tem o date time e o time zone. Eu deixei como padrão aqui do Brasil, América São Paulo. E aí ele basicamente envia ali pro Google Calendar e coloca o. Tem esse Calendar ID, eu deixei como primary, mas tem como personalizar também. Acredito que muita gente utiliza o primary do calendar. E aí basicamente é isso, só faço um tratamento aqui bem básico e aí retorno a response para LLM. Já o de checar, a gente recebe só um start e um end, porque o usuário pode tanto querer saber, por exemplo, a tarde, ou saber os eventos que tem no dia, ou até mesmo um evento em específico. Então tem esse start e o end, dependendo do que o usuário pedir. E aqui a gente só dá um new date e aí manda para o Google Calendar com o Calendar ID de novo, o time min e o time max, que é como funciona lá na API deles. E aí ele retorna todos ali ordenado pelo start time. Aí para retornar para LLM, eu basicamente fiz esse map para retornar em bullet points. E aí vai ter tanto o título do evento, quando ele começa e quando ele termina. E aí a LLM já sabe tratar isso a partir da tool e retornar para o usuário. Bom, acredito que de mudanças no back-end é isso. Agora a gente consegue testar ela com mais uma nova função para funcionar ali personalizado ao nosso gosto.
que é o agendamento, e também checar os nossos compromissos a partir do Google Calendar. Então vamos testar aqui rapidinho. Já estou rodando o back-end e também aqui a secretária no front. Então vamos. Primeiro, deixa eu colocar aqui o Google Calendar. Basicamente eu só criei essa reunião de teste aqui. Hoje é dia 30, como eu falei para vocês. Então vamos conversar aqui com ela. Cria um evento chamado Ir ao Médico amanhã às 3 horas da tarde. Vamos colocar aqui o log. Chamou a Tu. Evento Ir ao Médico agendado com sucesso para 31 de julho de 2025 às 15 horas. Boa. Aqui ele chamou a função, a Tu. Aí tem todo o payload que eu coloquei ali, o meu e-mail atrelado ao Google Calendar. E aí o output. Se a gente vem aqui no Google Calendar, aí ó, já veio aqui pra gente. E aí, se eu quero checar o que eu tenho para amanhã, por exemplo, e aí eu posso chegar aqui e perguntar, por exemplo, quais são os meus compromissos de amanhã, por exemplo. Quais são os meus compromissos de amanhã? Amanhã você tem 2 compromissos. Uma reunião às 14 horas e uma consulta médica às 15 horas. O TTS tá falando meio bugado o H aqui. Acho que tá ficando em inglês, não sei. Mas tá vendo que aí ele consegue checar a minha agenda. Não sei nem. Acho que eu não coloquei o response da tool de checagem. Mas você percebe que quando ele. Aqui, ó. Quando ele retorna esse bullet points, ele faz esse tratamento e aí me responde de uma forma que dá pra ouvir, né? Porque aqui tá com os tratamentos e tal. Mas aí eu peço ali pro meu start prompt responder de uma forma concisa e que seja pro usuário ouvir. Então ele retorna aqui bem resumido e bem certinho para os compromissos de amanhã, por exemplo. E aí, uma coisa também é a gente testar compromissos que são mais de 1 hora de duração. Se a gente quiser, por exemplo, sei lá, criar uma reunião de 2 horas, de duração de 2 horas, às 5 horas da tarde, vamos tentar. Cria uma reunião amanhã, às 5 horas da tarde, com uma duração de 2 horas. Vamos ver se vai. Evento Reunião, agendado com sucesso para amanhã, às 17 horas. Beleza, foi certinho aqui. E aí, se a gente quiser listar só as reuniões que a gente tem amanhã, vamos testar. Então não era pra, teoricamente, falar o médico, né? Quantas e quais reuniões eu tenho para amanhã? Vamos ver se ele tem esse tratamento. Amanhã você tem 3 compromissos agendados. Uma reunião às 14 horas, uma consulta médica às 15 horas e outra reunião às 17 horas. Então ele não chegou a tirar. É uma coisa que eu posso ajustar ali no prompt. Aqui ele pegou o input certinho, quantas e quais reuniões eu tenho para amanhã. Mas aí ele falou com a consulta médica também. Mas é algo que eu posso tratar mais pra frente, mas no geral tá funcionando bem certinho. Então fica bem mais prático para você consultar e perguntar também se tem um espaço livre na sua agenda. Bom, finalizamos a nossa primeira personalização da nossa LLM. Então a gente adicionou essas novas 2 tools do Google Calendar. Então agora a gente já pode personalizar de acordo com os nossos compromissos na nossa agenda. E também se você adicionar por fora, ele também vai listar, porque está tudo atrelado à agenda. Então fica bem mais prático para você consultar e marcar reuniões, lembretes, compromissos que você tem. Sem precisar ficar digitando coisas, abrir o Google Calendar, então fica bem mais prático. Essa é só a primeira personalização de muitas aí que eu tô pensando em fazer.
A próxima eu quero ou tentar adicionar mais novas tools no Google Calendar, como deletar agendamentos, procurar agendamentos por reunião não, por título do lembrete. Então, como eu falei aqui para vocês, ele pegou todos, mas eu quero tentar criar uma tool específica para a gente pegar só por reunião, por exemplo, título reunião, ou uma reunião em específico também. Ou então, eu quero já pular para nossa próxima ferramenta, que seria a criação de to-dos. Então, ele fica mais fácil para a gente gerenciar o que a gente tem que fazer durante o dia, durante a semana, o que o usuário quiser. Para isso, eu quero integrar com o Todoist. Basicamente, esse aplicativo, eu dei uma pesquisada, eles têm uma API bem simples, então dá para tentar criar alguma coisa atrelada com IA. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários. E fica aí para acompanhar os próximos vídeos dessa saga que tá bem legal. E deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto.